Aí nós vamos ter o gráfico das massas de ar, que é importante também vocês saberem um pouquinho analisar, além do conceito de massas de ar, saber onde elas interferem no território brasileiro. Nós vamos ter a massa de ar, as massas de ar do tipo equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a tropical atlântica, tropical continental, a polar atlântica. As siglas, no caso, vocês vão representar através de MEC, massa equatorial continental, que atua principalmente próximo a essa região da linha do Equador, região norte do Brasil, interferindo nas temperaturas mais quentes. Ou seja, essa massa de ar equatorial continental, a MEC, a MEC, é quente e úmida, como tem aqui abaixo. Nós vamos ter a MTC, que é a massa tropical continental. A MTC, ela que dá influência, por exemplo, de temperaturas quentes e secas, principalmente aí, no caso, no inverno, na região sul, e também interfere no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste. Isso aqui, no caso, as massas de ar que interferem diretamente no inverno. E a massa polar atlântica, que também interfere nas temperaturas mais baixas aí da região norte no período de inverno. A massa polar atlântica, a MPA, também atua na região sudeste e grande parte da área litorânea no inverno, ou seja, os ventos alísios são levados para essas regiões com a massa da polar atlântica. A massa polar atlântica, a MPA, ela é fria e úmida, ok? Nós vamos ter a massa tropical atlântica, que são os ventos alísios do sudeste, que interferem diretamente nas temperaturas mais frias aqui da região nordeste, durante o período do inverno. Da região também nordeste, principalmente aqui próximo à Bahia e Minas Gerais, ou a Bahia e também as áreas de transição do Maranhão. Nós vamos ter também aqui a massa tropical atlântica, que interfere diretamente nas temperaturas aqui da região centro-oeste e também na região sul. E a MEA, que é a massa equatorial atlântica, que é característica por ser quente e úmida, interfere diretamente nas temperaturas de Piauí, Maranhão e da região norte, então é fria e úmida. Aliás, a massa equatorial atlântica é quente e úmida. Já no verão, nós vamos ter as atuações da massa equatorial continental em grande parte do território brasileiro, principalmente na região nordeste, e obviamente na região centro-oeste e na região norte, que é a região mais quente do território nacional. A gente pode pensar que é só a região nordeste que é quente, mas lembre-se, a região norte é bastante quente e úmida, ou seja, as temperaturas elas são quente e úmida. Além de ser quente, elas têm o quê? Aquela sensação térmica de abafado, que eu chamo assim. Então, está abafada a temperatura. Então, isso é devido às massas de ar. Nós vamos ter aqui outra influência. Nós vamos ter a MTC, que é a massa tropical continental, que atua diretamente na região sul do Brasil, e a massa tropical atlântica no inverno, que interfere na região sul e sudeste, principalmente nas regiões serranas da região sudeste. E a MEA, os ventos alísios do nordeste, que interferem diretamente em algumas áreas da região norte. Então, essas são as chamadas zonas térmicas, são chamadas de massas de ar, que são um dos fatores climáticos. Então, anotem esse quadrinho aqui, tá certo? Está anotando aí, dá uma pausinha no vídeo e anotem as massas de ar e a influência de temperatura que elas exercem. Beleza? Show! Outro fator é chamado de continentalidade e maritimidade. Nós vamos ter aí dois fatores climáticos importantes a ser estudados. Vamos ver a atuação do fenômeno da continentalidade. O efeito da continentalidade se manifesta no clima, especialmente nas temperaturas de umidade relativa, na ausência dos efeitos amenizadores dos oceanos sobre as temperaturas, o aquecimento e resfriamento das superfícies continentais ocorre de forma mais rápida e com menor participação da umidade do ar.
de modo que, além de serem mais secos, tais locais apresentam amplitudes térmicas diárias acentuadas. Ou seja, o efeito da continentalidade ele se mostra principalmente na temperatura e na umidade relativa do ar. Ou seja, a sensação térmica de umidade, temperaturas elevadas, nós temos por conta do efeito da continentalidade que acontece com relação aos oceanos. Tanto do fenômeno de aquecimento e resfriamento também são chamados de efeitos de continentalidade. Então, que são massas de ar que interferem diretamente nos continentes. Então, isso dá efeito da continentalidade. E o que é amplitude térmica? Os mares e os oceanos são fundamentais na ação reguladora da temperatura e na umidade dos climas. Obviamente, nós temos o ciclo da água. O ciclo da água é justamente esse vai e vem infinito, que inclusive nós fazemos parte através do quê? Do suor. Lembre-se, a questão da umidade faz com que até o nosso próprio suor faça parte do ciclo da água. Nós fazemos parte do processo de evapotranspiração. Então, os mares e os oceanos são imprescindíveis para o equilíbrio no caso desse ciclo da água. Além de servirem como principais fornecedores de água para a troposfera, onde se formam as nuvens carregadas de chuva, controlam as distribuições de energia entre os oceanos e os continentes. Então, os mares e os oceanos são importantíssimos no que diz respeito à questão da regulação do nosso planeta, porque ela faz parte do ciclo da água. A temperatura dos continentes, comparada à temperatura dos oceanos, é mais elevada no verão e mais baixa no inverno. Por isso, no verão, as áreas litorâneas não aquecem tanto porque o oceano que está ao seu lado se encontra mais frio e vai diminuir as temperaturas. Então, a temperatura dos continentes dos oceanos é mais elevada ou mais baixa no inverno. Por quê? No verão, as áreas litorâneas não aquecem tanto no oceano. O que ao seu lado se encontra mais frio e vai diminuir as temperaturas no verão. E no inverno, as temperaturas das áreas litorâneas não vão arrefecer tanto, porque os oceanos vão liberar calor e ar recebido durante o verão. Então, aí as influências de temperaturas durante o verão e o inverno, devido à questão, por exemplo, que é mais elevada no verão e mais baixa no inverno. A temperatura é mais alta no verão e mais baixa no inverno. Pela questão do verão, não aquecem, porque se encontra justamente por conta das massas de ar que interferem nessa questão da incidência do verão e do inverno. Aí nós vamos ter, por exemplo, o fenômeno da inversão térmica. Por quê? Já pararam para pensar por que de manhã é tão quente no deserto do Saara e de noite é extremamente frio, com temperaturas praticamente inóspitas e abaixo de zero? Isso é o que nós chamamos de fenômeno da inversão térmica. Vamos ver aí, ó. De manhã, o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade do local, ou seja, não tem índices de umidade, por isso que são temperaturas elevadas, chegando até mais de 50 graus Celsius. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor d'água na atmosfera. À noite, o calor se dissipa, ou seja, ele se expande rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou escassez de nuvens impede que ele seja retido, ou seja, o calor ele é impedido de ser retido. Então ele se expande, ele se dissipa, ele se expande rapidamente. Então, por conta disso, nós vamos ter o fenômeno da inversão térmica, porque o calor, no caso, ele se dissipa rapidamente por conta da baixa, no caso, incidência dos raios solares. Então, rapidamente há esse fenômeno da inversão térmica por conta da dissipação dos raios solares. Então, consequentemente, não tem chuvas. Isso impede que, no caso, tenha uma retenção de calor nessa área, tá certo? Na cidade litorânea, uma cidade, por exemplo, como João Pessoa, de manhã nós vamos ter a umidade resultante da evapotranspiração e a maior vapor d'água aprisiona parte do calor do dia, ou seja, as temperaturas elas continuam quentes ao longo do dia. E no caso, à noite, nós vamos ter também continua quente. Por quê? Porque as nuvens elas vão existir, são carregadas. Então, consequentemente, à noite pode ter o quê? A temperatura elevada. De uma pessoa, por exemplo, no verão,